Sobre a periodicidade de calibração dos equipamentos de medição. Como você faz? Todos os equipamentos com a mesma periodicidade? É necessário montar um plano de calibração? E os RBC? Um abraço. Maravilha, Yuri, boa pergunta. Ó, já de antemão eu já aviso, né? Quem é meu aluno do curso de higiene ocupacional tem aula falando sobre isso, né, cara? A gente já orienta os alunos o que fazer nesses casos, mas vamos lá, vou dar a solução para você aqui, Yuri. Yuri, primeiro, cara, periodicidade de calibração. As NHOs, elas não definem para a gente a periodicidade. Elas não falam, olha, o dosímetro tem que ser calibrado anualmente. Ah, o termômetro tem que ser... Não, eles não dão, as NHOs não dão as periodicidades para a gente. As NHOs simplesmente falam assim, olha, vocês vão seguir o padrão do fabricante, então se o fabricante determinou, acabou, cara, você tem que fazer. Se o fabricante mandou, ó, é anual, acabou, você tem que calibrar anualmente. Por quê? Porque o fabricante mandou que seja a calibração seja anual, tá? Então esse é o primeiro critério. Se o fabricante determinou a periodicidade, você tem que seguir essa periodicidade, tá? Agora, se o fabricante não determina, as NHOs falam que a calibração tem que ser periódica. Então, periodicamente você tem que calibrar, mas ela não define essa periodicidade. Tá? Então eu tenho um critério que eu uso, né? Eu, Thiago, eu tenho um critério que eu uso, né? Que eu tenho recomendado aos meus alunos, né? E assim, é muito bom senso também, é muito critério pessoal mesmo, tá? Então o que você tem que analisar? Primeiro, qual é a quantidade de uso que você usa os teus equipamentos de medição? Se você usa muito equipamento, sei lá, Thiago, pelo menos toda semana eu tenho pelo menos uma medição. Né? Pô, tô tendo medições aí, toda semana eu tenho pelo menos uma medição. Então, se você tem uma periodicidade grande de medições, eu já recomendo, calibra anualmente. Cara, porque quanto mais você usa o teu equipamento, maior é a probabilidade dele perder a calibração. Tá? Então, quanto mais utilizado, maior a probabilidade de perder a calibração. Mesma coisa também, se ficar muito tempo parado, também existe uma probabilidade também de perder a calibração. Só que quanto mais você usa, mais tende a perder. Então, qual que é a recomendação? Se usa muito... Desculpa, pessoal, caiu aqui meu suporte do Instagram, cara. Bênção de Deus mesmo, viu? Tudo dá graças. Mas vamos lá. Então vamos lá, voltando, né? Voltando, caí, mas estou bem. Caí, mas passo bem, né? Então aqui, ó. Quanto mais você usa, tá? Quanto mais você usa o equipamento de medição, mais rápido deve acontecer a calibração. Então, se você usa muito, pelo menos uma vez por semana, recomendo. Calibração anual, tá? Recomendação, lembra, isso não é obrigatório, isso não está em lei, isso não está em lugar nenhum, é uma recomendação do Thiago. Eu tenho recomendado para os meus alunos, se você usa pelo menos uma vez por semana, os equipamentos, calibração anual. Não, Thiago, não uso uma vez por semana, não uso nem uma vez por mês, é uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, que eu utilizo. Então, cara, calibração bienal é o que eu utilizava. Eu não tinha. Hoje meus equipamentos estão mais para dar aula, né? Apesar que eu mandei calibrar eles estão bem calibradinhos e tudo mais. Só que eu tenho usado muito mais para dar aula do que para execução do serviço em si. Né? Então, assim, eu tenho calibrado os meus equipamentos bienalmente, né? A cada 2 anos. Tá? Então, eu trabalhava também com bienal, porque eu também não tinha uma frequência muito grande de medições durante o mês, entendeu? Então, eu calibrava bienal. Agora, se você tem uma frequência muito grande de medições em áreas mais agressivas, como indústria de fertilizante. Cara, eu já fiz medição em indústria de fertilizante, altamente agressivo com os equipamentos de medição, cara. Porque o fertilizante, ele corrói a parte metálica, né? Então, enferruja. O risco de causar danos no teu equipamento é muito grande. Então, você faz muitas medições em áreas agressivas ao equipamento, a recomendação é pelo menos 6 meses. Por quê? Pô, Thiago, tô fazendo muitas medições numa indústria de fertilizante, ou, sei lá, com equipamento exposto à maresia, por exemplo. Ou seja, são situações que vão agredir a estrutura física do teu equipamento. Então, você tem uma frequência de medições muito grande nesses ambientes, eu recomendo uma calibração semestral, tá? Lembrando que eu estou passando aqui não é obrigatório, não é regra, é um padrão que eu criei para mim, tá? É um padrão que eu criei para mim. Então, primeiro, vou seguir o padrão do fabricante. O que o fabricante recomenda?
qual que é a orientação do fabricante? Se o fabricante não recomenda, não traz nenhuma recomendação, aí eu vou usar esses critérios, tá? Se eu uso muito em áreas agressivas, 6 meses. Se eu uso muito em áreas normais, sem ser agressivas ao equipamento anual, se eu uso pouco, bienal. Eu tenho visto alguns colegas também trabalhando o seguinte: ao invés de calibrar todos os equipamentos anualmente, eles mandam calibrar os calibradores anuais. Então, eu tenho 10 dosímetros e 2 calibradores. Então, anualmente manda calibrar os calibradores e bienal manda calibrar os dosímetros. Então, tenho visto alguns colegas trabalhando dessa forma, porque em tese, os calibradores vão validar o equipamento, tá? Então, já tenho visto alguns colegas trabalhando dessa forma também, mandando os calibradores calibrarem anualmente e os equipamentos sendo calibrados bienalmente, né? Já vi alguns colegas tomando essa conduta. Então, assim, Yuri, em relação à periodicidade de calibração, é essa recomendação que eu tenho trazido. Aí, lembrando, quem é meu aluno do curso de HO, tem aula falando sobre isso, a gente ensina sobre isso lá no curso também, tá? Aí você ainda perguntou, é necessário montar plano de calibração? Cara, sempre é bom, Yuri. Não é tipo assim, é obrigatório? Não, cara. Mas dependendo da quantidade de equipamentos que você tem, cara, tem uma planilha, tem um processo ali, um procedimento descrito de como que é feita a calibração, sempre é bom, cara. Isso sempre ajuda, sempre organiza o processo. Agora, em relação, que é a tua última pergunta aqui também, em relação à calibração ser RBC, só é obrigatório, né, você fazer uma calibração acreditada em um laboratório RBC, só é obrigatório para vibração e calor, tá? Se tratando de legislação brasileira, tá? Só é obrigatório para vibração e calor. Ruído e químicos não é obrigatório ser RBC, tá? Mas para vibração e calor, sim. E para vibração você ainda tem que tomar um cuidado, que é o seguinte: o laboratório que for fazer a calibração do teu medidor de vibração, ele tem que ser acreditado pelo Inmetro, pela norma ISO 8041, né? Pelo menos até a última vez que eu consultei o site do RBC, a gente só tinha 2 laboratórios, um que era o laboratório da Crompac, outro que era o laboratório da Total Safety. São os 2 únicos laboratórios no Brasil que eram acreditados pela ISO 8041. Por quê? Porque é a ISO de fabricação do medidor de vibração. É o que as NHOs 910 exigem como norma de fabricação do medidor de vibração. Então, assim, como é que o equipamento ele é fabricado para uma norma e eu vou calibrar com base em outra, que às vezes vai trazer um padrão diferente da norma ao qual ele foi fabricado? Então, toma cuidado. Tem muitos laboratórios que são RBC para vibração, mas não são pela ISO 8041. Então, para vibração, o único cuidado que você tem que tomar é isso. Até a última vez que eu consultei, só era Crompac e Total Safety que tinha essa acreditação, tá? Mas pode ser que alguém já tenha se atualizado. Aí tem que consultar o site da RBC para saber se às vezes tem algum outro laboratório que faz esse tipo de calibração com base na ISO 8041. Eu sei que tem alguns laboratórios que estão tentando, né, estão num processo aí de acreditação para 8041, tá? Mas se já conseguiram, eu não sei te dizer. Então, a última vez era só esses 2, mas pode ser que futuramente aí, esse 2025 apareça mais, se Deus quiser. Beleza? Acho que é isso aí, Yuri.